Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para mostrar na Bíblia, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente,
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas em seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora dar início aqui às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Olá, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear mais uma oração para a gente dar continuidade aqui na nossa live. Oração de número 6. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas, purificadas,
pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Elisângela Almeida, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje é de número... Vamos aqui dar início, escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 14, Pá, e 13, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Amém. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos, que diz assim: dos senhores e dos servos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considere digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é santo e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus o Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questão e contendas de palavras, e de que nascem, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Glórias ao nosso Senhor, gratidão, perdão pela tosse. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 20, Pá, e 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda, Marilene. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Eita, engasguei agora. Gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas, contém 24 versículos, que diz assim: a inconstância dos Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 10, par. E rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. 1 Crônicas, vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Contém 30 versículos, que diz assim: o levantamento do censo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura o rei meu senhor não são todos servos de meu senhor? Por que requer isto, ó meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu toda Israel. Então voltou para Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Rebanho de número 8, par. E rebanho de número 7, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Eu falo do Rio de Janeiro. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras contém 70 versículos, que diz assim, do versículo 1 ao 4, a lista dos que voltaram da Babilônia. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E lá voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, e os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilsan, Mispa, Bigvai, Reum e Baanã. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação do rebanho, o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo para a meditação do rebanho. Capítulo 5 do livro de Levítico. Capítulo 5 contém 19 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo mortal de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda lhe que fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e souber, depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer o mal ou fazer o bem, seja o que for que um homem pronuncie temerariamente, com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês.
Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar aqui com os nossos recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á boa medida, recocada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Do Legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do Executivo, prefeitos,
governadores e presidente do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 25, com foco no 23, Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todos os espíritos de depressão, de opressão, do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio aqui do livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4 do livro de Amós contém 13 versículos que diz assim: a cegueira espiritual de Israel, versículo 4, 5, 6 e 7. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgai, e multiplicai as transgressões. De cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias o vosso dízimo. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicais, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho.
rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. E o livro sorteado. Gratidão pela presença, seja muito bem-vindo. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9 do livro de Jó contém 35 versículos, que diz assim no versículo 6, 7, 8 e 9. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos no mar? Quem fez a Ursa e o Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, ou mais um rebanho. Rebanho de número 6 par e rebanho de número 5 ímpar. Vamos aqui ao sorteio. O livro é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo do livro de João é o capítulo 16 do livro de João. Capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. A missão do Consolador. Tendo-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isto tributo culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 5 do livro de Daniel. Capítulo 5. Capítulo 5 contém 31 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. A escritura na parede. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que eles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados
estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais imóveis com atividade de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física, em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para que todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver, para servir do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro, para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados emitindo e que as outras igrejas proporcionam atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro. Por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidade em diversos setores para diversas pessoas, independente do segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet. E nossa equipe vai passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. Essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se
for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo agora mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira de seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus fala ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, Fabiana. Vamos aqui continuar o sorteio. O livro é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Isaías, vamos ver o sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 4 do livro de Isaías. O capítulo de número 4 do livro de Isaías contém 6 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. 7 mulheres naquele dia lançarão mão do homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos revestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu amor, tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Zacarias. Capítulo 4 contém 14 versículos, que diz assim: a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tornou o anjo que falava comigo e despertou, como um homem que despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma da direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isto? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que contém 13 versículos. Que diz assim, os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10.
Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus Cristo, vindo em carne, e o enganador é o anticristo. Acautelai-vos para não perder-te aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, que contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticais para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais não perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 36 do livro de Êxodo. Capítulo 36 contém 38 versículos, que diz assim: a coberta de pelos e as tábuas. Versículo 20, 21, 22 e 23. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados como o outro. Assim, fizeram todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para a banda do sul. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Não se esqueçam de escolher, de meditar, né? Um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final dessa live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças santas e seus resultados. Versículo 3, 4, 5 e 6. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, mesmo vos reunido com toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao
no sorteio do capítulo, e o capítulo 6 do livro de Juízes. Capítulo 6 do livro de Juízes contém 40 versículos, que diz assim: a opressão dos medianitas, versículo 1, 2, 3 e 4. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 9 do livro de Hebreus. Capítulo 9 do livro de Hebreus contém 28 versículos, que diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e ao santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por através do segundo véu, se encontrar o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Vamos agora aqui mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao último livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O último livro a ser sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 contém 28 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas,
para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Número 2, Gálatas, capítulo 1. Número 18, 1 Crônicas, capítulo 21. Número 4, Esdras, capítulo 2. Número 5, Levítico, capítulo 5. Número 19, Judas, capítulo 1. Número 11, Amós, capítulo 4. Número 8, Jó, capítulo 9. Número 15, João, capítulo 16. Número 20, Daniel, capítulo 5. Número 1, Isaías, capítulo 4. Número 9, Zacarias, capítulo 4. Número 3, 2 João, capítulo 1. Número 17, 3 João, capítulo 1. Número 14, Êxodo, capítulo 36. Número 10, 2 Pedro, capítulo 1. Número 12, Juízes, capítulo 6. Número 7, Hebreus, capítulo 9. Número 16, Colossenses, capítulo 4. E o último, número 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na igreja, @igrejas benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra todas as obras do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social que você estiver nos seguindo,
As informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Deus nessa live, a presença do Espírito Santo de verdade nessa live e a presença de cada um de vocês também aqui nesta live. Fico imensamente agradecida que todos possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém.